Bom dia, queridas irmãs. Mais um dia para estarmos estudando a palavra do Senhor, o Evangelho de Mateus, o Evangelho do Reino, hoje com base nos capítulos 22 e 23 deste Evangelho. Lembrando, queridas, que nós estudamos na semana passada o capítulo 20 e 21 e deixamos Jesus em Jerusalém, no templo, ensinando aos seus apóstolos e discípulos, fazendo milagres, sendo louvado pelas crianças, mas principalmente sendo alvo dos seus opositores, os fariseus, os seduceus, os sacerdotes e príncipes do templo. E durante esses 2 capítulos que estudaremos nesta manhã, nós vamos ver como essas autoridades, indo contra a Jesus e querendo tomá-lo e prendê-lo, incitava-o para que desse respostas que pudessem ser prova e motivo de acusação. Na lição passada, nós vimos que eles queriam prendê-lo, mas ficavam com medo da multidão, porque viam que ele era profeta. Ou seja, eles viam a autoridade de Jesus, mas os seus intentos humanos não permitiam que eles aceitassem a Cristo Jesus como Filho de Deus. Por isso, na lição de hoje, nós vamos ver um embate entre essas autoridades religiosas e o nosso mestre. E eles se calaram diante da sabedoria do nosso Senhor Jesus. Em dado momento desse embate, Jesus, como resposta, proferiu esse versículo que tem como base escritos que registram o encontro de Moisés com o nosso Deus. Quando Moisés pergunta ao nosso Deus: quem és? E ele diz: eu sou. E completa: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E aí Jesus, nesse nosso texto áureo, complementa a sua resposta, e nós vamos ver o contexto dessa resposta mais adiante. Ele complementa essa resposta dizendo que se Deus se apresentou assim, nós vamos ver isso lá no livro de Êxodo, nós vemos esse momento em que Deus se apresenta a Moisés, e ele se apresentando dessa maneira a Moisés, no capítulo 3, verso 6 do livro de Êxodo, ele se autocoloca como sendo o Deus dos vivos. Porque aqui Jesus se reporta a essa palavra no presente. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Servos e patriarcas que serviram a Deus e que foram salvos pela esperança do Messias e ressuscitados estão na glória do Senhor. Portanto, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Essa é a fé, irmãs, que nos move. Essa é a razão da nossa fé. Acreditarmos que o nosso Deus nos garante vida eterna. Vamos ver o contexto desse nosso texto áureo, nosso texto de ouro, no decorrer da nossa lição. Mas ele já nos inspira a destacarmos que a nossa fé é uma fé verdadeira, é uma fé que nos inspira, porque o nosso Deus é Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, que estão, sim, ressurretos lá na glória. E nós também experimentaremos a ressurreição, porque o nosso Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Amém, irmãs, glória a Deus. Hoje é dia de agradecermos, de celebrarmos, de darmos glória. Se alegra, irmã.
Já começa o nosso estudo glorificando a Deus. Porque se seu parente, seu irmão, seu filho, seu esposo, sua filha padeceu nesta pandemia, e se ela tem Cristo como Salvador, ela está na glória. Ele está na glória. E nós estaremos na glória, porque o nosso Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Glória ao nosso Deus. E no templo em Jerusalém, os saduceus, os fariseus, que já conhecemos, outros líderes religiosos, continuavam a interpelar a Cristo, tentando, com armadilhas, pegar algo que pudesse ser condenatório para levar a Jesus preso. Lembra que ele tinha sempre esse embate com fariseus, saduceus, escribas, e o intuito deles era realmente tomar a Jesus, a quem eles poderiam, por serem conhecedores das profecias e das escrituras, ver como filho de Deus, mas a dureza dos seus corações não permitia. Por isso, continuavam ali naquele embate. E vamos ver nessa lição que Jesus, com toda a sua autoridade, vai calar essas pessoas que querem tomá-lo na palavra, para dessas afirmações que eles buscam em Jesus, condenar e levar Jesus a um julgamento, para que assim eles pudessem calar. Aqueles que estavam ali tinham tudo para reconhecer a Cristo como Salvador, mas não conseguiam ver, apesar de conhecer os escritos dos profetas, porque os seus corações estavam endurecidos. E nós vamos ver que Jesus é que cala cada um deles com a sua autoridade. E Jesus, assim, estando no templo, continua a ensinar por parábolas. Agora ele retrata a parábola das bodas. Essa parábola das bodas retrata um costume que havia entre os judeus. O rei, ou um rico, ou uma pessoa influente, casando o seu filho, ia promover um banquete, ia chamar as pessoas ricas, bem-sucedidas, também de influência da aldeia, da cidade, daquela localidade. E aqui nessa parábola, o rei casa o seu filho, vai chamar as pessoas influentes, os fazendeiros, os comerciantes, os nobres, que recusam o convite do rei, por estarem cuidando da sua vida, dos seus negócios, dos seus afazeres. E também, para espanto daquele rei, até muitos matam os mensageiros. E aqui há uma forte referência de que Jesus, como disse João, veio para os que eram seus e os seus não o receberam. As bodas aqui vão ser retratadas nessa parábola e confirmadas, como também uma ilustração, lá no livro de Apocalipse. As bodas do Cordeiro. Jesus manda o seu Filho a este mundo para que todo aquele que nele crê não pereça. É prova de que a salvação é para todos. Mas, primeiro, sim, ele veio para os que eram seus, os judeus, que receberam desde o início da história bíblica a promessa do Messias. Mas os seus não o receberam, não aceitaram o convite. E aí nós chegamos no verso 9 do capítulo 23 e chegamos a nós. O convite se estende a todos nós. E naquela parábola, Jesus diz que o rei manda que seus servos vão à saída dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Então aqui nós temos uma referência de que Jesus veio para os que eram seus, primeiramente, mas que sim, a salvação é universal. Mas os seus, através daqueles líderes religiosos que induziam ao povo a não verem em Cristo o Filho de Deus e que levaram a Jesus à condenação num julgamento injusto e incitaram o povo a pedir a crucificação de Cristo, esses não receberam, não aceitaram o convite. E aí o convite já se estende a toda a humanidade. Como desde o início era o plano de Deus, sim.
Porque a promessa feita a Abraão é que de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, através de Jesus. Então aqui nós temos essa referência de Jesus. Aqueles homens que eram líderes religiosos, conhecedores das Escrituras, eles conseguiram captar o que Jesus queria dizer, mas não conseguiam ver em Jesus, ou pelo menos reconhecer que estavam diante do Filho de Deus. Ou se reconheciam, não queriam dar o braço a torcer, tinham medo de perder a sua autoridade, tinham medo de perder as suas regalias. Vamos ver daqui a pouco o que Jesus realmente acha sobre esses líderes religiosos. E ali naquela parábola das bodas, nós vemos que quem pode fazer parte da mesa? Todo aquele que nele crê. Todo aquele que aceitar o convite. Todo aquele que reconhecer a Cristo como Salvador pode participar da vida eterna, que é o banquete espiritual que Deus tem para cada uma de nós. E aí, novamente, vêm os saduceus, os fariseus, os líderes do templo, pegar Jesus de novo. Agora com uma situação corriqueira. Mateus, no capítulo 22, eles continuam a interrogar Jesus. E eles sabem que o povo judeu que ali está são revoltados porque pagam impostos a César. Mas é uma obrigação. O povo, tanto de Jerusalém, da Judéia, de toda a Galileia, são dominados pelo Império Romano. E o dinheiro que circula em toda aquela localidade dominada é o dinheiro que tem ali cunhado, ou seja, prensado a imagem de César. E assim chegam os fariseus para pegar Jesus numa questão corriqueira, porque se ele defender veementemente os impostos, ele vai contrariar a grande parcela que está ali. E assim o que acontece? Nós vemos aqui os saduceus querendo pegar Jesus numa coisa muito prática. Devemos pagar impostos? E aí Jesus, que não está disposto a ser pego em armadilha, pede uma moeda que todo o povo tem que ter para pagar impostos. O povo não paga mais impostos com trigo, com farinha. O povo paga impostos com moedas. E o que está lá prensado nesta moeda? A imagem de César. Então Jesus aqui nem contraria os ditos romanos, porque se ele dissesse, não, o povo judeu não pode pagar impostos para alegrar aqueles judeus que estão ali revoltados com o domínio romano, ele seria pego na palavra e preso pelo Império Romano por insubordinação. E se ele dissesse, não, tem que pagar mesmo, vamos pagar, os romanos merecem os impostos, ele estaria desgostando os seus ouvintes judeus, que desde sempre se sentiam constrangidos com aqueles pagamentos de impostos. Mas aquela moeda com a prensa da imagem de César, Jesus responde, então, se na moeda está a imagem de César, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, ou seja, se somos dominados pelo Império Romano e obrigados, façamos isso. Mas o nosso coração, o nosso espírito, a nossa mente está voltada para Deus. Isso prova, irmãs, que estamos sim no mundo terreno, sujeitas às leis, sujeitas às obrigações do mundo terreno. Como testemunho de crentes fiéis, precisamos sim pagar nossos impostos, cumprir nossas obrigações determinadas em lei. A lei diz, a igreja não pode ficar lotada. A nossa igreja está seguindo ipsilítem com a orientação do nosso pastor, a forma da lei, dos decretos de saúde que estão sendo emitidos. A lei diz, a igreja não pode fazer barulho após o horário das 10 horas, é horário de silêncio. Então a igreja não pode botar uma caixa de som voltada para a rua fazendo barulho depois das 10 horas. Por isso, na leitura bíblica, durante a noite, a caixa de som se volta para dentro do templo, para que nós não tenhamos nenhuma atitude que contraria a lei. Então aqui Jesus está dizendo, o povo de Deus tem que ser um povo digno de viver em sociedade,
mas digno mais ainda de servir a Deus, dando a Deus o que é de Deus. Nossa vida, nosso tempo, nosso testemunho. Tudo é que devemos dar ao nosso Deus. Pagar impostos é um dever ou um direito? É um dever. Mas também nós devemos ter como direito nosso querermos mostrar ao mundo que vivemos, que somos testemunhas fiéis do nosso Deus e dignos, como cidadão ou cidadã, e principalmente fiéis como discípulos do Senhor Deus. E aqui os saduceus agora querem pegar Jesus no embate. Lembra? Lá atrás eu falei, fariseus, saduceus, líderes religiosos que são correntes diferentes. Os saduceus não acreditam na ressurreição. Os fariseus acreditam, na maneira deles. E os saduceus propõem a Jesus uma história. Uma mulher se casa, o seu primeiro marido não tem filhos, e aí, obedecendo à lei, que é uma lei antiga que existia entre o povo judeu, que é a lei do liverato, ela tem o direito de se casar com um dos irmãos para suscitar descendência, ou seja, o primeiro filho daquele casamento seria dado como descendente do marido que morrera. E essa descendência, então, daria continuidade à descendência do seu primeiro esposo. Essa era uma lei que existia desde os primórdios. Lembra lá, você vai lembrar de várias histórias no Antigo Testamento onde essa lei aparece. E aqui nós temos os saduceus fazendo uma pegadinha. Se tem ressurreição, essa mulher, eles contam a história, perdeu o primeiro marido, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, e foi casando sucessivamente com irmãos daquela família. E no sétimo, ela casou para dar descendência aos anteriores. E aí, quando ela morrer e for para o céu, de quem ela é esposa? Irmãs, uma pegadinha cheia de fake news. Porque Jesus responde, como assim? Isso é uma fake news? Portanto, na ressurreição, disse Jesus, não haverá casamento? Não haverá casal? São corpos restaurados, vidas restauradas. E é aqui que Jesus aborda o nosso texto áureo. E ele diz àqueles saduceus cheios de empáfia, errais por não conhecer as Escrituras. A maioria das teorias teológicas que deturpam a palavra de Deus são proferidas por pessoas que destacam passagens bíblicas ao léu e não conhecem as Escrituras. E aí Deus, através de Jesus Cristo, ainda complementa. E você também não conhece o poder de Deus, que garante ressurreição, sim. Mas a ressurreição fará da pessoa que vai ressurgir lá na glória uma nova veste, um novo corpo, sem os empecilhos do mundo que vivemos. E lá não haverá casamento, e não serão dados em casamento. E aqui, Jesus também ensina que a ressurreição dará um novo corpo, uma nova forma de existir, como anjos do céu. Então, aqui também contraria, inclusive, a maneira como os fariseus entendiam a ressurreição. Eles entendiam a ressurreição como que os patriarcas estivessem ressurretos, vivendo no seu próprio corpo, na sua própria forma de existir como seres humanos. E aqui Jesus mostra que a ressurreição é algo espiritual, que acontecerá, e as pessoas que creem em Cristo como Salvador, que têm direito à vida eterna. Enquanto vivemos aqui e estamos perdendo entes queridos que são salvos por Jesus Cristo, eles já estão vivendo essa realidade de um novo céu, de uma nova terra, de um novo corpo. E acerca da ressurreição dos mortos, aí Jesus entra no nosso texto áureo. Não tendes lido que Deus vos declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, no presente, o Deus de Jacó e de Isaque. Ora, Deus não é Deus de morto, mas de vivo. Se ele continua sendo Deus de Abraão, Isaque e Jacó,
E ele é o nosso Deus, ele é o Deus do meu pai, José Gomes da Silva, ele é o Deus da minha mãe, Nilda Dias Gomes da Silva, ele é o Deus da minha mãezinha, Itamar de Freitas Cabral, ele é o Deus do seu pai, da sua mãe que morreu, salvo por Cristo Jesus. Ele é o Deus do seu pai, minha irmã, do seu irmão, minha irmã, da sua filha, minha irmã, do seu filho, minha irmã, que morreram nessa pandemia, do seu amigo, da sua amiga. Se ele é o Deus dessas que se foram, dessas pessoas, elas estão na glória. Porque o nosso Deus não é Deus de morto, mas é Deus de vivo. E essa esperança acalenta o nosso coração. Assim nós temos ali entre grupos políticos e religiosos, pessoas que se voltam contra o mestre e o confrontam com afirmações taxativas, buscando embasamentos históricos, colocando Jesus contra a parede. Mas Jesus responde à altura. E a multidão, ouvindo isto, fica maravilhada com a doutrina do nosso Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E agora os fariseus fazem uma pergunta para Jesus, que é, na verdade, uma deixa maravilhosa para Jesus dar um ensinamento que é chave de ouro para nós cristãos que vivemos agora diante de tantas turbulências, de tantas perseguições. Sim, nós precisamos ter esse grande ensinamento do nosso Senhor Jesus, que é baseado no que foi dado a Moisés em Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Os fariseus viram o banho que Jesus deu nos saduceus e agora chegam a Jesus com essa verdade irrefutável que Jesus confirma. Os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, agora se apresentam. Iriam começar um outro embate, mas foram novamente refutados por Cristo. E um deles, doutor da lei, interrogou a Jesus dizendo, para experimentá-lo, para provocá-lo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Será que ele imaginava que Jesus, com tanta autoridade, não ia saber que o grande mandamento está escrito em Deuteronômio 6, verso 5? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Esse é o primeiro dos mandamentos. O grande e primeiro mandamento, Jesus logo proferiu. Mas Jesus não ficou só nisso. Os saduceus, os fariseus, agora queriam pegar Jesus. Será que ele vai falar outra coisa? Será que ele vai deturpar? Aí ele vai ser pego na palavra. Mas Jesus não, irmãs. Jesus não só conhecia, como praticava esse mandamento e quer que eu e você tenhamos esse mandamento como verdade. Amar a Deus acima de todas as coisas, com nossas forças, coração, alma. Ou seja, integralmente, que tudo em nós ame a Deus. E é um grande mandamento, o primeiro e o maior. Mas Jesus não ficou só nesse mandamento. Ele completou o que não está escrito em Deuteronômio, mas sim, é uma grande verdade. E os saduceus, os fariseus, os líderes do templo, não poderiam refutar. O segundo e fundamental mandamento é, e o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame aos outros como você ama você mesmo. É amar ao próximo. E todos os mandamentos que foram dados a Moisés, tanto trazem atitudes que devemos ter para com Deus, como atitudes que devemos ter de respeito ao próximo. E aqui Jesus resume os 10 mandamentos nesses dois: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Chave de ouro para a prática do Evangelho. E os fariseus não tiveram o que refutar, porque essa é a lei de Moisés, aqui resumida em 2 mandamentos. O primeiro consta
dos 10 mandamentos, capítulo 6, verso 5 de Deuteronômio, e o segundo resume todos os outros. Não adulterarás, não matarás, etc. São mandamentos que dizem que eu tenho que tratar o próximo com amor, como a nós mesmos. Então, não há o que refutar. E esses 2 mandamentos que são jogados agora, né, no bom sentido da palavra, são proferidos por Jesus, mais uma vez calam aquelas autoridades. E uma vez caladas, é a hora de Jesus. E Jesus, então, toma a palavra e agora ele faz a pergunta. Ele interroga. E ele faz a pergunta que está no versículo 42. Que pensais vós do Cristo? E aqui, quando ele fala Cristo, ele sabe que aqueles homens não reconhecem nele Cristo. Cristo é a palavra que se identifica, que é sinônimo de Messias, o Salvador. E quando os hebreus, os judeus, falam Cristo, estão falando do Salvador. Jesus era o nome próprio do nosso Salvador. Cristo seria o título. Jesus, Cristo. Jesus, o Salvador. Nós sabemos que Jesus é o Cristo, mas eles sabiam da promessa do Cristo, mas não viam em Jesus o Messias, o Salvador. E aqui, quando Jesus fala, o que pensais vós do Cristo? Ele está fazendo essa pergunta para homens que conheciam as profecias messiânicas. De quem é filho o Cristo? E eles disseram, de Davi. Irmãs, vamos falar um pouquinho de história. Jesus era muitas vezes identificado na sua trajetória pela mulher cananeia, pelo cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi. Dentro da tradição judaica, aqueles que acreditavam que Cristo, o Salvador, viria ao mundo, acreditavam que ele era uma descendência do rei Davi. Isso já estava profetizado e também o próprio Davi recebeu de Deus uma promessa de que a sua descendência ocuparia o trono de Israel para todo sempre. E nesse tempo não havia mais nenhum descendente de Davi ocupando trono nenhum nesse mundo, no mundo judaico, no mundo do povo de Israel. Mas essa promessa estava se referindo a Jesus. A descendência de Davi, através tanto de Maria, sua mãe, escolhida por Deus para ser a mãe do mestre, como na descendência de José, que era o pai terreno de Jesus, há uma ligação com Davi. Os ascendentes de José e os ascendentes de Maria eram descendentes de Davi. Então, dentro da história humana, Jesus, a família de Jesus terrena, tinha ascendência na tribo de Davi, na família de Davi, ali da Judéia, de Belém. Mas ele, quando identificado como Cristo pela mulher cananeia, pelo cego Bartimeu, e tantos outros que buscaram nele a cura, o chamavam de filho de Davi. Era um título que na tradição judaica se destinaria a Cristo. Jesus aqui, quando fala aos saduceus e aos fariseus, está provocando neles uma contradição teológica. Se Cristo é o filho de Davi, por que quando em muitas ocasiões Davi proferiu palavras de Deus que eram verdadeiras profecias messiânicas, ele se referia a Cristo como Senhor? E é o que encontramos no Salmo 110, verso 1. Davi está falando, o Senhor Deus disse ao meu Senhor. O Senhor Deus é o Deus Pai e disse ao meu Senhor que é o Cristo. O rei, aí é ele, Davi o rei, sente-se ao meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Veja que aqui Davi está fazendo uma referência à proteção de Deus sobre sua vida, e ele, Deus Pai, fala ao Senhor de Davi, que é Cristo,
o Deus Filho. E assim são tantos outros textos em que Davi, se referindo a Cristo, o refere como Senhor. E aí Jesus faz essa pergunta: como então Davi, em espírito, ou seja, inspirado por Deus, escreve e chama de Senhor o Cristo? Verso 43. E aí ele se faz, mostra conhecedor da palavra, repetindo exatamente o versículo que lemos de Salmos 110, verso 1. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E aí, minhas irmãs, com conhecimento, com tradição, com estudo daquelas tradições e profecias judaicas, aquele pessoal ficou calado. Calado. Jesus aqui cala os seus interlocutores. Ninguém podia responder-lhe uma palavra. Nem desde aquele dia ousou ninguém mais interrogá-lo. Queridas, sim, os fariseus, os príncipes do templo, os saduceus se calaram diante da autoridade do Mestre. Jesus é o nosso Senhor e ele se apresentou aqui como Senhor. E a dureza de coração daqueles homens, mesmo se calando diante da autoridade do Mestre, é que cegou a cada um deles, para que não pudessem reconhecer em Cristo Jesus o Filho de Deus. E no futuro, que veremos nos próximos estudos, levar a Jesus aquele julgamento calunioso, levá-lo ao julgamento de Pilatos, a morte na cruz. Mas tudo isso se fez necessário para que Jesus, o nosso Salvador, morrendo na cruz, nos garantisse salvação e vida eterna. Jesus é o nosso Senhor. Nós o reconhecemos como Senhor, porque nós temos fé para vermos em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Senhor de nossas vidas. Agora, queridas, fariseu, saduceu, príncipe do templo, escribas, enfim, todas aquelas autoridades que estavam ali para pegar Jesus em armadilhas, para tomá-lo, prendê-lo, levar Jesus ao julgamento, se calaram diante da sabedoria do Mestre. E agora o capítulo 23 é a vez do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, então, se volta para aquela multidão que está vendo aquele diálogo ali, está vendo aquele momento em que os príncipes, as autoridades, os fariseus, querem interpelar a Cristo para pegá-lo na palavra, mas Jesus responde à altura. E agora que eles se calam, não tem mais como arguir a Jesus. As autoridades da lei, então, são pegas de surpresa, porque Jesus volta-se para os seus discípulos e a multidão que ouve aquele embate. E aí começa a ficar sério aquele embate. E ele se volta para eles e diz: vocês que sentaram na cadeira de Moisés, ou seja, se fizeram autoridade, escribas, fariseus, todas as coisas, pois, que vos disseram que observeis, diz ele à multidão, vocês devem observar. Eles são líderes da religião judaica. Eu sigo a lei. Jesus, sabemos que não negou a lei em nenhum momento. Então ele está dizendo àquela multidão: não neguem a lei. Vocês são judeus. Observem o que eles falam. Mas aí vem a ressalva. Eles dizem o que vocês devem fazer, mas eles próprios não fazem. Verso 3 do capítulo 23. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as. Fazei-as. Eles são os que pronunciam a lei, mas eles próprios não procedem em conformidade àquilo que ensinam, porque dizem o que é para ser feito e não fazem. E aqui começa uma série de ais, de condenação que Jesus faz àquela
falsa religião que os fariseus, saduceus, escribas, príncipes do templo querem impor ao povo de Deus. Eu tenho certeza que você conhece o ditado popular: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. É um ditado, não está na Bíblia, mas tem respaldo nessa palavra de Cristo. Os fariseus falavam que era para ser feito e não faziam. É a arte da hipocrisia, de exigir dos outros aquilo que não se pratica. E é dessa maneira que Jesus se dirige aos fariseus, aos saduceus, aos escribas, aos líderes do templo. Eles impõem ao povo uma prática religiosa pesada, difícil de suportar, mas eles próprios não a suportam. Eles não fazem as obras da lei que eles ensinam e querem obrigar ao povo a fazer, mas eles fazem tudo para parecer que são cumpridores da lei. E isso é a hipocrisia em pessoa. A arte de exigir dos outros aquilo que não se praticam. E assim, Jesus se coloca naquele momento com diversos ais. Que são ais? Acusações dignas de condenação pela prática de hipocrisia dos líderes religiosos. E ele coloca no verso 12 que ele requer de nós um testemunho de servo de Cristo. Porque ele começa dizendo que os fariseus, saduceus, os líderes amam os primeiros lugares. Eles amam serem saudados nas praças, reconhecidos como mestre. Mas ele diz, a partir do verso 8, qual é a postura do servo de Cristo. O servo de Cristo não deve se autodenominar mestre, porque mestre é Cristo. O servo de Cristo não deve se colocar no lugar de pai, de superior, porque o Pai é o nosso Deus que está nos céus. O servo de Cristo tem que entender o seu lugar. Verso 11, o maior dentre vós será o vosso servo, o mais preparado, irmãs. O nosso líder religioso, o irmão que tem mais ano de estrada na vida cristã, tem que se colocar com humildade diante dos iniciantes na fé, para que possa conduzi-los com amor, com respeito, com testemunho de servo de Cristo, para que eles cresçam na vida cristã. E aí o verso 12 é o perfil do servo de Cristo. O que a si mesmo se exaltar, se quiser colocar no lugar de primeira grandeza, será humilhado. Mas aquele que a si mesmo se humilhar, não se humilhar diante dos homens, mas diante de Deus, será exaltado. Essa é a postura, o testemunho que Deus requer dos servos de Cristo. Mas aí começa a partir do verso 13 a proferir as condenações contra os líderes religiosos do templo daquela época, e queriam achacar a Cristo, derrubar a Cristo, mas se calaram diante da autoridade do Mestre. E Jesus não se cala. Jesus passa a partir do verso 14 até o verso 32. Nós não vamos ler, mas as irmãs poderão consultar se já não o fizeram no estudo da palavra. A destacar diversas características dos fariseus. Ganância, porque vão tomar o dinheiro dos pobres e com ganância tomam para si esse dinheiro que não é para sustento do templo, mas enriquecem suas bolsas. Orgulho de querer ser o primeiro, soberba de querer ser o melhor. Falsidade de falar e não praticar. Cometem diversas injustiças e insensatez, porque
estudando a palavra, não conseguem entender a vontade de Deus. E aí, como resumo de tudo, cometem injustiças para com o povo que segue a religião judaica. Todas essas características dos fariseus são dignas de condenação. Antes que Jesus apresente, disserte, por cada uma delas, ele faz um ai. Ai dos fariseus hipócritas. Por isso e por aquilo. Todas as nossas atitudes, irmãs, que não condizem com aquilo que Deus e Jesus espera do seu servo, são dignas de condenação. Nós, como mestres, como pastores, como líderes, presidente de organização, como chefe de departamento, como ministros de qualquer coisa, seja o nome que se dê, diretor, diretora, o nome que se dê, o nome não importa. Mas se eu estou à frente de um trabalho dentro da igreja, em que eu tenho que levar e conduzir pessoas para o melhor desempenho do reino dos céus aqui neste mundo, eu preciso fugir dessas características dos fariseus da época de Jesus e dos fariseus que existem nas nossas cidades, nos nossos estados, no nosso país e no mundo, cheio de ganância, de orgulho, de soberba, de falsidade, de insensatez e cometendo todo tipo de injustiça. E aí o sermão se conclui com uma séria acusação. Versos 33 a 36. Serpentes, raças de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Cometendo todas essas atitudes condenáveis, sem conseguir ver em Cristo o Filho de Deus, sem arrependimento. E aí Jesus, mais uma vez, faz uma predição da sua morte e ainda prediz como serão tratados os seus apóstolos, os seus enviados, que a partir da sua morte e ressurreição, ele vai comissionar os seus apóstolos, seus discípulos, e eles também serão perseguidos. Dos versos 34 até o verso 36, ele faz pronunciamentos de acusação, porque aqueles líderes religiosos serão os mesmos que irão tomá-lo injustamente, levá-lo à cruz e vão perseguir os seus enviados, como já fizeram lá atrás com profetas que falavam e proferiam os ensinamentos do nosso Deus. E aqui, com essa séria acusação, com esse sermão acusatório, chega ao fim. E Jesus mostra que tanto no passado como no presente, o sacerdócio judaico, os líderes religiosos da religião judaica, permitiu que a palavra de Deus fosse rechaçada, perseguindo profetas, perseguindo João Batista, perseguindo e matando o próprio Cristo, e perseguiria e mataria e tornaria mártire os seguidores de Cristo que estariam por vir. E com isso conduziram o povo a se desviar do próprio Deus, a não reconhecer a Cristo, na maioria, na totalidade do povo judaico, como sendo o Messias. E eles foram condescendentes com o pecado do povo e não conseguiram conduzir o povo que Deus havia escolhido para ser o berço do Messias, ao reconhecimento de Jesus Cristo como o Filho de Deus. E aqui Jesus, ainda nos versos 37 e 38, olhando para Jerusalém, vendo o destino que se aproximava, onde Jerusalém seria destruída e o templo seria destruído pelo Império Romano. Mas aqui ele faz essa predição, mas também lamenta pelo que acontecerá. Jerusalém, Jerusalém, que mata profeta, não é a cidade que mata, são os líderes da cidade, que são os líderes religiosos, que ali no tempo de Jesus também mataria a Cristo, apedrejaria Estevão, por exemplo, perseguiria os apóstolos. Então, no passado, fez
no presente do nosso Senhor Jesus fez, no futuro, na época dos apóstolos, fez, e o mundo hoje, irmãs, sim, o mundo, o Brasil, o mundo ocidental está, sim, perseguindo o cristianismo. Temos igrejas sendo destruídas, monumentos cristãos sendo destruídos, as nossas verdades bíblicas sendo todo o tempo contrariadas e acusados como somos, muitas vezes, no meio das pessoas com as quais convivemos, como pessoas retrógradas, que não aceitamos isso, não aceitamos aquilo, que somos preconceituosos. Vamos nos manter firmes, irmãs, porque para nós está reservado a glória celestial. Mas para aqueles que traem os princípios bíblicos, há condenação. Jerusalém, Jerusalém, que mata profeta, apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como galinha ajunta debaixo das asas, e vós não o quisestes. Vamos voltar ao tempo de Oséias, Amós, Isaías, e vamos ver quantas vezes o Senhor, Jeremias, quantas vezes o Senhor chamou o seu povo para o arrependimento. Mas isso não aconteceu. E aqui Jesus prediz a destruição de Jerusalém. Precisamos ficar atentas, irmãs. Não devemos deixar que nossas vidas, como templo do Espírito, como igreja de Cristo que somos, a nossa comunidade igreja, se volte contra aos verdadeiros princípios ensinados por Cristo, designados por Deus através do seu Espírito na palavra, para que não sejamos também acusados de hipócritas, para que possamos dar o bom testemunho que o Senhor requer de nós. Um testemunho de louvor. Servos de Cristo. Vamos ver o nosso Jesus sempre tendo em nossas vidas um lugar de destaque, de louvor. Jesus termina o capítulo 23 dizendo que aquele povo que o negara quando ele veio ao mundo para ser o nosso Salvador, aquele povo que disse crucifica-o, aquele povo que não acreditou na sua ressurreição, mas nós acreditamos e sabemos que ele ressurgiu e que ele voltará dos céus. E todos os olhos verão, e todos terão que proferir bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eu posso hoje dar esse testemunho de louvor. Você pode hoje dar esse testemunho de louvor. Você pode dizer como servo de Cristo, bendito que vem em nome do Senhor. Repete aí, bendito que vem em nome do Senhor. Eu creio que o nosso Jesus é o Messias, é o Salvador. Ele calou as autoridades e venceu as autoridades daquele tempo. E ele calará, sim, hoje, aqueles que são inimigos da fé. Mas o principal é que a nossa esperança está na glória, onde juntas, irmãs, cantaremos, bendito o que vem em nome do Senhor. Que possamos, nesta manhã, proferirmos esse testemunho de louvor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Escreva essa frase hoje, durante todo o domingo, no nosso grupo da MCM. Só escreva, não diga nada. Só escreva, bendito o que vem em nome do Senhor. E eu vou saber que assim como eu, você, nossas irmãs em Cristo, estão dando um testemunho de louvor. Que Deus nos abençoe. Beijos, queridas.